Concentrar os seus investimentos ou diversificar, o que é o melhor para ti? Existem opiniões diferentes do mercado, né? De um lado a gente tem Warren Buffett, que já disse que a diversificação é uma proteção contra a ignorância, que faz pouco sentido para quem sabe o que está fazendo. E por outro lado a gente tem Markowitz, que disse que a diversificação é o único almoço grátis do mercado. E aí, quem está certo? O que faz mais sentido para ti? É isso que a gente vai te ajudar a responder nesse vídeo, trazendo argumentos válidos para embasar cada uma dessas ideias. E é por isso que para esse vídeo eu trouxe o meu sócio e o CIO, chique, né? Aqui do Clube do Valor, o André Train. O André, para quem não sabe, ele é CFA, tem uma experiência aí de 17 anos no mercado financeiro, é um dos grandes responsáveis aqui pelas estratégias do Clube do Valor. André, bola contigo. Primeiramente, quem sou eu? Meu nome é André Train e eu estou à frente do time de estratégias de investimento do Clube do Valor. Primeiramente, argumentos a favor da concentração. O mais importante, ou o mais relevante, o mais utilizado desses argumentos é o de que é possível amplificar ganhos ao se fazer uma concentração mais elevada em alguns poucos ativos. A própria frase do Buffett é um exemplo claro disso. Ele é uma pessoa que é a favor de se concentrar quando se sabe, entre aspas, o que se está fazendo. Outra obra que fala também a favor da concentração é o livro chamado Os Axiomas de Zurique, de Max Gunther, que é um livro que também tem várias outras ideias sobre investimentos e entre elas comenta também favoravelmente, né, a concentração. É claro que a gente tem que analisar também o contexto de cada um desses investidores. Warren Buffett, Max Gunther, o próprio Harry Markowitz são investidores experientes, têm uma bagagem relevante, gigante na análise de ações. Eles passam os dias inteiros deles analisando empresas e tomando decisões de investimento, entendendo os negócios a fundo. E por isso, para eles, pode fazer sentido essa frase de que se está mais no controle dos seus investimentos quando se tem uma concentração maior. Então, caso você seja um profissional de investimentos que de fato ganha a sua vida analisando empresas a fundo, isso pode ser uma estratégia que faz sentido para você. Outro argumento utilizado também bastante para se concentrar em investimentos é o de que, ao fazer isso, você acaba tendo menos ativos para os quais você precisa dedicar atenção. Ter uma carteira, por exemplo, de várias dezenas de ações, uma carteira que demanda que, se você quiser fazer uma análise detalhada de cada uma delas, isso vai tomar um tempo gigantesco e vai ser quase impraticável. Então, se você concentra o seu investimento em 5 empresas, em 7 empresas ou em até menos empresas, você acaba tendo menos casos com os quais se ocupar. Investidores profissionais normalmente têm essa rotina de participar de calls de resultados, de ter contato com a gestão da empresa, de fazer uma modelagem detalhada de cada um dos ativos. Então, quando se tem menos ativos na carteira para monitorar, esse é um trabalho que se torna mais viável de se executar em uma carteira mais concentrada. Terceiro argumento que fala a favor da concentração, de evitar a pulverização muito grande da sua carteira de ativos. Quanto mais a gente pulveriza uma carteira em diferentes ativos, mais aquele retorno total que se obtém em cima daquela carteira vai se aproximando de uma média de mercado. Então, quem defende uma concentração mais elevada, defende que ela é necessária para se obter retornos acima da média de mercado. Aqui a gente percebe nas nossas interações diárias com vários clientes e vários potenciais clientes que uma gama bastante grande de pessoas defende a concentração como sendo uma estratégia que deve ser seguida para se obter retornos acima da média de mercado. Olha o exemplo, por exemplo, dessa carteira real que a gente teve acesso aqui de um cliente, de um potencial cliente, há algumas semanas. Eu vou usar o nome fictício de Fábio para ele e ele tinha a carteira que está aí na tela para vocês. O valor total do portfólio dele era de praticamente 3 milhões e 700 mil reais, todo ele alocado em ações Brasil, e desse total de posição, cerca de 2 milhões de reais estavam alocados em uma única empresa, que era o Banco do Brasil. Ou seja, 60% de concentração do patrimônio em uma única empresa. Ao contar essa história na internet, a gente ouviu as mais diversas opiniões. Teve gente que se manifestou de maneira totalmente contrária a essa concentração, trazendo frases como: nossa, muito concentrado, ele acaba correndo risco não sistemático, principalmente dentro de uma empresa estatal. De fato, esse é o tipo de risco que pode acontecer com qualquer empresa, né? O risco não sistemático é aquele que se corre especificamente quando se tem uma posição em uma empresa só. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver então que quanto mais ativos a gente tem na carteira, mais a gente vai reduzindo o risco não sistemático, que é esse risco específico que cada ativo carrega, e mais a gente vai diluindo ele entre vários ativos diferentes. Por outro lado, a gente também viu diversas manifestações a favor dessa posição concentrada nessa uma ação.
como por exemplo aqui essas que estão na tela para vocês, né? Quer dizer, dizendo que o Banco do Brasil é uma excelente empresa, com dividendos elevados e um bom aluguel para se ganhar, parabéns pela carteira, o cara está de parabéns, foram alguns dos comentários que a gente também recebeu no vídeo em que a gente trouxe essa questão da concentração e falou sobre a carteira do Fábio. Então sim, existem muitos investidores que defendem ferozmente a concentração, mas também tem vários outros que entendem que isso pode ser algo perigoso. E por isso eu gostaria de falar agora um pouco também sobre as razões a favor de uma diversificação da carteira. Por que diversificar? Quais os benefícios? Quais os perigos que se está correndo numa concentração e que a gente pode eliminar com uma estratégia de diversificação de ativos? Normalmente aqueles casos de concentração que dão errado, eles acabam não vindo a público. Isso é muito natural. Qualquer pessoa que faça alguma coisa que não dá certo, em geral ela acaba tendo vergonha daquilo que ela fez, da bobagem que ela fez, e acaba não tornando isso público. Já quem consegue obter resultados favoráveis com uma concentração, esse normalmente, leva isso aos 4 cantos do planeta. Comenta isso com todos os amigos, conta vantagem para quem perguntar e quem também não perguntar, enfim, espalha bastante essa história, algum êxito que teve em uma posição concentrada, e passa a se considerar aí um gênio do mercado por ter feito aquela concentração. Então, quando a gente olha na internet, é bastante natural que de maneira agregada a gente tem acesso a muito mais histórias de sucesso de concentração que deram certo do que histórias nas quais isso deu errado. Mas as poucas histórias que vêm à tona, é muito interessante a gente analisar elas, porque elas acontecem muito mais do que a gente imagina. E uma delas é a história do Maurício Ferrentini. Esse cidadão veio a público trazer então a sua história, e inclusive uma acusação contra o Luiz Barsi, que teria induzido ele a montar uma posição concentrada em ações do IRB, do Instituto de Resseguros do Brasil, uma empresa que estava numa situação bastante delicada, o que uns poderiam enxergar como uma oportunidade, outros já enxergavam como um risco elevado. A história do Maurício é que ele perdeu 14 milhões de reais fazendo esse investimento concentrado em ações do IRB. Ele tem acusado o Luiz Barsi de ter induzido ele a esse movimento. Se o Maurício tivesse 500 milhões de reais de patrimônio, talvez, 14 milhões não seria uma perda lá muito relevante que mudaria a vida dele. Estaria falando aqui de praticamente 3% de perda de patrimônio total. Mas não era esse o caso do seu Maurício Ferrentini. O patrimônio total dele era de 21 milhões e meio de reais, nos quais ele investiu então 15,9 milhões e desses 15,9 milhões ele perdeu 14. Uma concentração de 75% em uma única ação. É uma concentração até superior à concentração que o Fábio, o nosso cliente oculto, trouxe no caso que a gente analisou recentemente aqui no Clube do Valor. 75% de concentração, se fosse em uma classe de ativos apenas, talvez já pudesse ser considerado como uma grande concentração. Em geral, trabalhar com mais classes de ativos também é um preceito que faz parte aí da lógica da diversificação. Mas eu não estou falando de uma classe de ação, eu estou falando de uma única ação, de um único papel, de um único ativo. E antes, com os seus 21 milhões e meio de reais de patrimônio, o seu Maurício Ferrentini poderia talvez contar com uma renda passiva vitalícia aí de perto de 100 mil reais por mês. Hoje, depois dessa perda, com seu patrimônio tendo sido reduzido aí a praticamente 1/4 disso, essa renda que ele tinha potencial de obter em cima do seu patrimônio também foi reduzida a 1/4 disso. Uma história que, obviamente, como eu falei antes, só se tornou pública em função desse processo que ele está movendo contra o Luiz Barsi, por entender que esse movimento e que essa perda que ele teve tem uma parcela de culpa de um dos maiores ou do maior investidor pessoa física do Brasil. Então, o caso do seu Maurício Ferrentini é um caso que mostra bem claramente para a gente que uma concentração excessiva em um papel ou em uma classe de ativo, ela pode trazer também, quando dá errado, uma consequência bastante nefasta para o patrimônio. Vamos falar agora o que é diversificação. E para falar sobre diversificação e o que é diversificação, talvez a primeira coisa que vale a pena a gente comentar aqui também é sobre o que não é diversificação. Diversificação não é sair comprando aleatoriamente uma série de ativos que simplesmente por comprar uma quantidade maior de ativos. Diversificação é comprar classes de ativos ou investir de maneira diversificada em classes de ativos que têm algum grau de descorrelação no seu comportamento. Ações, renda fixa, ações norte-americanas, fundos imobiliários, ou então dentro de uma classe de ativos também, comprar ativos diferentes de setores diferentes que tenham comportamentos diferentes entre si também ao longo do tempo.
Ou seja, diversificar é algo que faz sentido quando a gente compra ativos que têm um certo grau de descorrelação. Comprar várias empresas do mesmo setor, por exemplo, não é necessariamente uma diversificação muito grande, porque várias ações do mesmo setor tendem a ter um comportamento bastante parecido entre si ao longo do tempo. Um exemplo de ativos descorrelacionados entre si são ações brasileiras e ações norte-americanas. A gente tem aqui um exemplo de uma estratégia que a gente gosta bastante de seguir, que é a estratégia Bull Bear. Eu acho que o primeiro ativo que a gente pode analisar aqui é o desempenho do S&P 500 em reais, quer dizer, do índice norte-americano de ações. A gente vê que essa trajetória, o gráfico está na tela para vocês, ela é uma trajetória bastante ascendente no tempo, né? Ela passou um tempo inicial um pouco mais parado, mas depois teve uma ascendência bastante grande a partir da segunda metade do gráfico. Quando a gente coloca junto nesse gráfico o desempenho do IBRX Brasil, um dos principais índices de ações brasileiras, a gente vê que ele tem um comportamento bastante diferente. Quer dizer, entre o ponto inicial e o final, a gente tem mais ou menos o mesmo ponto de chegada. Só que ao longo da trajetória, os dois têm trajetórias suficientemente diferentes a ponto da gente poder identificar até visualmente que eles têm uma descorrelação entre si bastante forte. Quando a gente então combina esses dois ativos, que são bem descorrelacionados entre si, em uma carteira 50-50 entre eles, a gente vê que o desempenho dessa carteira 50-50 não é só melhor do que qualquer um deles individualmente, como também tem uma trajetória menos volátil ao longo do tempo. Ou seja, aqui a gente está capturando o benefício de redução de risco através da diversificação entre classes de ativos descorrelacionadas. Mas para falar de diversificação, eu acho interessante a gente também testar algumas outras combinações, né? A gente não parou esses testes de diversificação por aí, pelas classes de ações brasileiras e ações norte-americanas. A gente também fez alguns outros testes que é interessante mostrar nesse vídeo que eu acho que vão ser bem instrutivos para você. O primeiro deles é uma combinação de ações brasileiras com renda fixa brasileira. Então aqui a gente coloca essa tabela que mostra primeiramente o desempenho da nossa estratégia de ações Brasil backtestada, né? O backtest dessa estratégia das ações mais baratas da bolsa. Desde janeiro de 2004, essa estratégia gerou um retorno anual líquido nominal de 22% mais ou menos, com uma volatilidade de 22,87%, ou seja, um Sharpe de 0,5 contra a renda fixa. Inclusive, a nossa equipe desenvolveu um e-book gratuito no qual você pode entender melhor como essa estratégia funciona. É uma estratégia que tem um desempenho bastante superior ao Ibovespa ao longo do tempo e que é sistematizada. Então fica à vontade para clicar no link que está abaixo aqui na descrição. O download desse material é gratuito. Quando a gente combina ações brasileiras, né, dessa estratégia de ações com uma carteira de renda fixa, por exemplo, 50-50 entre a estratégia de ações e uma carteira 50% pós-fixada, a gente já obtém uma leve melhora no Sharpe dessa estratégia. Sharpe é o indicador que mede quanto retorno ativo eu estou gerando em cima de um benchmark, o benchmark aqui no caso é o CDI, a comparação com quanto risco eu também estou adicionando a essa carteira. A gente viu logo antes, né, que é o Sharpe de uma carteira especificamente construída aí com ações brasileiras, ele é de 0,5. Quando a gente adiciona a classe pós-fixada em uma carteira 50-50 ações Brasil e renda fixa pós-fixada, esse Sharpe já melhora um pouco, basicamente porque a volatilidade cai praticamente pela metade. O retorno, ele não cai pela metade, ele fica um retorno ainda de 16,5% ao ano, em média, no backtest dessa estratégia. Outra combinação possível é a dessa estratégia de ações Brasil com uma carteira 50% de ativos de renda fixa atrelados à inflação. Essa carteira também fica com um retorno anual nominal bastante interessante, 17% ao ano, desde janeiro de 2004, e a volatilidade também cai quase pela metade na comparação com uma volatilidade da estratégia só de ações Brasil, que era em torno de 22%, 23% ao ano. Aqui ela fica em 12%. E quando a gente combina a estratégia de ações com a classe pré-fixada de renda fixa, a gente obtém também retornos e volatilidades muito parecidos com a alocação de 50% em ativos de inflação. Ou seja, retorno nominal pouco acima de 17% ao ano nesse período, com volatilidade de 12,66%, o que dá um Sharpe de 0,52, que é um Sharpe superior à alocação exclusivamente em ações Brasil. Está aqui o almoço grátis sobre o qual Harry Markowitz fala quando diz a sua declaração que a gente colocou no início desse vídeo. Então, com qualquer que seja a combinação que a gente faça entre ações brasileiras e renda fixa brasileira, o principal benefício que a gente colhe é o de redução de risco, redução de volatilidade no comportamento dessa carteira ao longo do tempo, que se traduz em uma carteira de maior qualidade, de maior Sharpe para o investidor na ponta final. E por que essa redução de risco é relevante? Você pode estar pensando, bom, meu objetivo é retorno total. Quanto mais eu maximizar o meu retorno total, melhor vai ser
para a minha construção de patrimônio a longo prazo. Reduzir volatilidade seja algo também bastante benéfico, porque no meio do caminho, se eu precisar fazer alguma movimentação da carteira, é bom que aquilo ali não esteja tendo um momento muito ruim de alguma classe de ativos específica. Então, não só de retorno vive o bom investidor, mas também de um risco bastante controlado, de uma volatilidade reduzida. Reduzir volatilidade também é criar valor na carteira. Um aspecto importante da diversificação, que pode até parecer óbvio, né, quando a gente fala, é que o mercado não cobra nenhuma taxa adicional para se ter 1, 2, 3, 4, 10, 20 papéis na carteira. Não existe nenhum custo adicional para o investidor ao diversificar. Por isso exatamente, né, que a frase do Harry Markowitz é tão interessante, porque de fato ela é um benefício que existe gratuitamente à disposição de todos. E de fato gratuitamente porque não existe custo para se diversificar uma carteira. O objetivo desse vídeo é dar um embasamento teórico e bastante bem fundamentado sobre os benefícios de cada um dos lados, né? Os benefícios de se concentrar e os benefícios de se diversificar. Sempre da forma mais racional possível, como é a nossa filosofia aqui dentro do Clube do Valor. Caso você queira entender mais como a gente pode lhe ajudar a construir uma carteira diversificada de investimentos, eu te convido a participar de uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas. Nela, você vai ter 1 hora de atenção especial de um dos nossos especialistas em investimento para que a gente entenda se existe um caminho mais saudável que te leve rumo ao seu objetivo de liberdade financeira. Como esse encontro também é 100% gratuito, não existe nenhum risco para você. Caso você queira participar, é só preencher esse formulário que está aqui abaixo também na descrição do vídeo. Dito isso, nesse vídeo então a gente quis trazer um pouco, né, dos argumentos de cada visão sobre concentrar ou sobre diversificar investimento. Espero que tenha sido proveitoso para você. E se você ficou curioso para saber um pouco mais, aqui eu vou botar também o link de outro vídeo no qual o Ramiro fala bastante sobre esse assunto e te mostra exatamente quantas ações você precisa ter para ter uma carteira bem diversificada nessa classe de ativos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.